Aumente o volume. Aumente o volume. Brasil! 5, 4, 3, 2, 1. Esta é a sua rádio. Esta é a sua rádio. Ouça agora a poderosa palavra de Deus com o pastor Moisés Campos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É isso aí, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você, aonde você estiver nesse exato momento. Eu desejo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje, agora e para todo sempre. Olha, gente, já estamos aqui retornando, nesse início de semana, nessa segunda-feira, para trazer para você, para gravar, para preparar, para alimentar o seu coração com uma palavra que já está latente na nossa alma, está borbulhando. E, aliás, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, do nosso segundo podcast dessa semana, tá? Na verdade, é o nosso segundo podcast, né? E eu quero só compartilhar com vocês a alegria que nós tivemos esse final de semana. Foi um culto muito abençoado. Nós tivemos amigos, irmãos, homens e mulheres de Deus que vieram cultuar e celebrar a Deus conosco, de modo que nós fomos tremendamente impactados com o que Deus fez no nosso meio. Então eu quero fazer um convite, eu quero estender um convite a todos, porque eu sei que essa audiência, você vai me ouvir aqui na região da Flórida, em Port Charlotte, North Port, Punta Gorda, Fort Myers, Sarasota, na região de Tampa, Orlando, tá? Desde já eu quero mandar o meu abraço, o meu caloroso abraço para os nossos queridos irmãos e amigos da igreja de Tampa. Deus abençoe você. E quem sabe você que mora na região, a primeira vez que está assistindo, está ouvindo o nosso programa e a primeira vez que está ouvindo o nosso podcast, eu quero convidar você para toda semana acessar o nosso canal no YouTube, Moisés Campos. Se você for lá, dê um joinha, um like e fizer o subscription do nosso canal, todas as vezes que nós adicionarmos um material novo, uma mensagem nova, um vídeo novo, você vai receber aí a notificação no seu telefone, no seu iPhone, no seu smartphone, no seu iPad, no seu Android, no seu tablet e aonde você estiver. É claro, você pode nos ouvir acessando a nossa programação. Então, eu quero em primeiras palavras, agradecer a Deus pelo que nós recebemos do Senhor esse final de semana, tá certo? E estender um convite a você, meu irmão, minha amiga, minha irmã, que mora na região, na região adjacente a North Port, Punta Gorda, Port Charlotte, para nos visitar, tá certo? Visitar a nossa igreja, que está localizada no número 21075 da Quesada Avenue, em Port Charlotte. 21075 da Quesada, Q de queijo, U-E-S-A-D-A, Avenue, em Port Charlotte. Você é o nosso convidado especial para participar conosco. E nós já vamos ao podcast dessa semana, é o primeiro, aliás, é o segundo podcast. Se você acessar aí o nosso canal no YouTube, você vai ter o privilégio, você vai nos acompanhar, você vai ouvir o primeiro podcast que foi lançado, que foi tocado aí para você. E agora nós vamos ao segundo podcast dessa semana. Eu queria que você acompanhasse com muito carinho, com muita atenção, porque essa palavra eu tenho certeza absoluta que vai falar ao seu coração nesse dia.
E a palavra que está no meu coração, que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, tá? Não se esqueça de dar um joinha, um like e fazer a subscription, a assinatura do nosso canal, para você receber a notificação ou as notificações no seu telefone. E não se esqueça, é claro, de compartilhar essa e outras mensagens na sua rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Bem, aonde você estiver, se você puder, se você tiver aí um exemplar da Bíblia, da Palavra de Deus, eu quero convidá-la para abrir a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13 em diante. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 em diante, aonde você estiver. Se tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, eu gostaria de convidar você para abrir conosco. Nessa passagem de primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, verso 18 e último, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta semana, depois de gravar mais um de nossos programas, e para a nossa felicidade, nós tivemos o privilégio de gravar o último programa, o que antecede esse podcast número 2, com o pastor Jefferson. E ele fez uma breve analogia desse mesmo texto, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o mesmo texto que nós acabamos de ler, o mesmo texto que nós estamos utilizando, de modo que essas palavras, ou as palavras dele, no nosso programa, no programa passado, ficaram tão latentes na minha alma e no meu coração, que eu senti o desejo de fazer aqui um podcast a esse respeito. Em Isaías capítulo 6, verso 1 até o verso 3, o profeta messiânico, ele faz uma declaração muito linda e muito importante. Isaías capítulo 61, verso 1 ao 3. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para levar boas novas ou boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, aos que estão aprisionados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, para consolar todos os que choram. Como eu disse anteriormente, essas palavras que nós ouvimos num breve comentário, porque ali, só nesse texto e através da instrumentalidade do pastor que ministrou no último programa, eu tenho certeza que tem muita coisa. Como o nosso programa foi tão rápido, ele apenas fez um pequeno comentário, e mesmo nesse pequeno comentário,
Isso despertou a minha atenção. É claro que eu não vou discorrer mediante a mesma envergadura e mediante ao mesmo sentido hermenêutico e exegético que ele aplicou, mas a palavra consolar todos os que choram, ou consolar todos os que estão tristes, ou consolai-vos uns aos outros com esta palavra, essa mesma palavra ficou forte na minha alma. Hebreus capítulo 10, também no verso 24, diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para que nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às obras de Deus. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Olha só, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, olha aí de novo a palavra que Deus coloca na nossa frente: motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Salmos, também o salmista, nos Salmos de número 145, ele faz uma declaração importantíssima, e eu quero que você preste atenção nisso. Salmo 145, no verso 18, diz o salmista: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Novamente, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque a Bíblia, a minha pergunta para nós meditarmos, pensarmos, analisarmos, raciocinarmos porque a Bíblia trata tão de perto esta questão do consolo, do encorajamento, da palavra de bom ânimo e da palavra de despertamento. Bem, em primeiro lugar, porque Deus trata tão de perto esta questão, é porque Deus conhece todas as nossas fraquezas. Deus conhece todas as suas fraquezas. E hoje eu quero falar aqui para você que, quem sabe, se sente ou tem esse mesmo sentimento de fraqueza, sentimento de cansaço, desânimo e meio que até, quem sabe, chorando o dia todo, lamentando o dia todo, questionando o dia todo, por vários motivos, por dor, por tristeza, por saudade, mas enfim você passa esse dia ou passou o dia questionando. Isaías capítulo 55, verso 9 diz o seguinte: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Isso nos mostra outra coisa. Isso nos mostra que Deus também, Ele enxerga, Ele é capaz de ver aquilo que você não vê. Às vezes o seu sentimento, ele é um sentimento cego por uma dor, por uma questão, ou às vezes por um momento que você passou, até mesmo porque você viu, experimentou, sentiu na sua alma. Mas a questão em pauta é que Deus, Ele vê, Ele enxerga aquilo que você não vê. Por isso nós sentimos o que sentimos. Nós somos levados por esses sentimentos que nos conduzem de várias formas. Portanto, os caminhos de Deus para mim, os caminhos de Deus para você, são os melhores caminhos que nós mesmos pensamos que já temos traçado, preparado e imaginado para nós mesmos. Talvez você pense que Deus vai te amar mais se você tiver mais qualidades do que se tiver defeitos, se você errar menos do que você acertar mais. Mas a palavra de Deus mostra, nos ensina que o amor de Deus por nós, ele não é por aquilo que somos ou que temos, mas o amor de Deus é um amor incondicional.
incondicional. Jesus poderia muito bem ter negligenciado, decidido negar, não ir para a cruz, mas ele não rejeitou a cruz, ele não desceu da cruz, ele decidiu enfrentar a cruz até o final por causa da decisão do seu amor por mim e por você. Ou seja, Deus nos ama e tudo o que Ele espera é que nós apenas dependamos dEle, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, para que Ele então, de forma que só Ele sabe agir, transforme as nossas fraquezas em conquistas. Deus é especialista em transformar as minhas fraquezas, as suas fraquezas em grandes situações, porque Ele é capaz. Por isso, novamente, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus sabe como tratar conosco. Deus sabe transformar as nossas fraquezas e debilidades em grandes conquistas. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, Paulo descreve o seguinte: Deus não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi José, não foi Bartolomeu, não foi ninguém mais a não ser o próprio Deus. Veja como Paulo é taxativo e bem direto no ponto. Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e também Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezíveis, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aos que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Essa passagem me conforta muito, e eu espero que essa mesma passagem também conforte você, porque ela mostra que Deus nos escolheu. Nós somos projeto ou resultado da escolha de Deus, justamente porque somos fracos e incapazes e debilitados, mas Deus também nos escolheu para que o seu poder seja manifestado em nossas fraquezas. Talvez, como eu, várias pessoas que vão me ouvir perderam algo na vida, perderam alguém que você ama, perderam alguma coisa e hoje estão lamentosos, estão tristes. Por isso, nesse podcast eu quero dizer para você novamente: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Muitas vezes a circunstância da nossa vida nos entristece. Os problemas que enfrentamos nos traz fraqueza, nos enfraquece. Mas nem a mais terrível dor no sentimento, no profundo, no âmago da alma que possamos ter, possamos enfrentar, não afogará, não apagará e não diminuirá o amor de Deus para conosco, e nem mesmo a sua vontade, a sua promessa para as nossas vidas. E deixe-me lhe dizer algo aqui nessa oportunidade, se você me permite. A promessa que Deus tem, ou a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é a promessa de uma casa própria. A promessa que Deus tem para você não é a promessa de uma moradia melhor, ou uma oferta de emprego melhor, ou quem sabe um carro do ano, ou qualquer outra coisa desse tipo, qualquer outra coisa que te traga uma alegria temporária. Mas a promessa de Deus para nós é essa. Primeira carta ou epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 2, verso de número 9 ao 16, Paulo escreve o seguinte: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e ainda não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus
preparou para os que o amam. No verso seguinte, Paulo continua dizendo: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Revelou a quem? Revelou a nós, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mesmo até as profundezas de Deus. O Espírito de Deus é capaz de perscrutar, de sondar, de penetrar as profundezas de Deus. Por quê? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão somente o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Escute, meu querido, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana nos dá ou nos ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que tem o Espírito de Deus, o que recebe a revelação de Deus dada pelo Espírito, esse discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E no último verso, Paulo descreve, ele faz a seguinte afirmação: porque quem conheceu a mente do nosso Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por isso eu quero dizer novamente: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É isso aí, gente. Deixamos aí para você o nosso segundo podcast. Eu tenho certeza que essa palavra já encontrou morada, lugar no seu coração. E nós desejamos que esta palavra traga conforto para a sua alma. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu espero que estas palavras tenham lhe trazido consolo à sua alma e que você entenda o que Deus tem para você. É muito melhor, é muito maior, porque os planos e os caminhos do Senhor não podem ser confundidos e muito menos frustrados. Que Deus possa abençoar você, e não se esqueça de participar, de dar um joinha, um like, divulgar, fazer o share dessa mensagem e continuar acompanhando-nos ou nos acompanhando no nosso canal. Muito obrigado pelas mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem no WhatsApp é 617-594-1208, 617-594-1208. Fique com Deus e até a próxima mensagem, até o próximo programa, até o próximo podcast, se assim nos permitir o Senhor. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau.